Chegou a hora! Vai começar o programa onde você manda! Papo com Machado. Direção geral e apresentação, Nelson Machado. Boa, gente boa, boa noite. Está no ar mais um Papo com o Machado aqui pela www.sb4.com.br. A SB4, a rádio que toca você. Estamos começando bem, estamos começando incrivelmente no horário. Como vocês já devem ter lido no blog, como vocês devem ter visto no Facebook, hoje é um dia de glória. Temos aqui The Voice, a voz da dublagem brasileira. É além da voz, a elegância, o charme de Felipe Grinan. Boa noite, Felipe. Boa noite. Olha a voz do Não cara. É a voz? Boa noite. Muito bem. Agora vamos ao nosso convidado. O homem que é o seguinte, o homem que já... Poucas vozes aqui, das que ele faz. Assim, Jude Law, Ewan McGregor, Adrian Brody, Orlando Bloom, desenho, né, o Vagabundo da Dama e o Vagabundo, já falou de Zebra, a Zebra, Marty, né, do Madagascar, locuções comerciais do Globo, Natura, Ford, Sprite, com aquela voz, até eu, assim não é vantagem. Sprite, Sony, Renault, Embratel, é a voz padrão, em determinadas épocas, voz padrão de alguns canais, como Telecine, HBO. Fora isso, o homem tem espetáculos musicais, o homem é professor de dublagem, o homem é cantor. Acho que até o senhor Comecinho tem razão, acho que eu vou parar aqui o negócio, vamos embora. Não dá. Felipe Grinan, vamos lá falar de tudo isso agora. Nossa, depois de um anúncio desse tamanho, né, ficou, né, aquela expectativa. Antes de mais nada, eu tenho que agradecer muito pelo convite, claro. E lembrar que eu estou em São Paulo, vai fazer 5 anos e a gente foi se esbarrar de verdade num estúdio semana passada, né? Verdade, 5 anos aqui, nunca trabalhado junto. Conheço, vejo o trabalho, acompanho coisas, leio coisas por aí, né? Ouço falar, ouço fofocas. Que perigo! Principalmente as fofocas. Que perigo! Mas assim, realmente contato mais semana passada, né? Um contato até profissional ali. Foi um pouco dias. E foi um prazer trabalhar com você. Mesmo. É mesmo? Olha, foi sim. Tem alguém que gosta, tá vendo? Tinha alguém ali me dirigindo, alguém que sabia o que estava fazendo. Olha que maravilha. Nos dias de hoje, isso é uma maravilha. E aí, seu Comecei, vai falar nada? Não, vou ficar quieto aqui no meu canto. Quando alguém te elogia, ele fica quieto, eu não acredito. Isso aí, tu pagou o menino pra falar isso. Mas ele não dublou muito essa semana, tudo é um trocado. Ô, seu Comecei, o senhor respeite meu convidado. Existe algum momento em que esse convidado não trabalhe muito? Trabalha muito, né, Grinan? Então, não tô falando de ganhar muito, tô falando de trabalhar. Faz diferença, né? É brutal, é brutal. O dublador faz diferença. Então, só de dublagem vai fazer 20 anos. Diante de você é pouquinho, mas já é um tempo considerável. 2 décadas. Quem tem 18 anos, quando nasceu, já estava dublando. Já entendeu? Ouço muito hoje em dia, nossa, cresci ouvindo você, caramba. Isso dá um peso nos ombros, né? Você fez parte da minha infância. Fez parte da minha infância. Agora imagina, né? Eu que fiz o Kiko. Já são 2 gerações que falam, 2 gerações que falam isso pra mim, entendeu? Você tem garotos de 18, eu tenho pessoas de 40 que falam isso pra mim. Eu cresci ouvindo você. Pô, pelo amor de Deus. Então, tem muito trabalho, tem muita história. Eu comecei como ator de teatro. E aí um dia, trabalhando com uma atriz numa peça, ela falou, você tem uma voz legal, vai fazer um curso. E eu fiz um cursinho lá de dublagem e tal. Aí um dia eu fui parar meio que de paraquedas na Herbert Richards. E deu tudo muito certo. Fui por acaso lá. E no dia que eu sentei pra assistir, que tem o tal do estágio, né? Você fica lá, sentado 1 mês, 2 meses. É um estágio engraçado que você... Olha, só. Você fica lá, né? Não é estágio que você treina. Você não trabalha nada, você olha. Mas assim, como estava tudo pré-escrito, eu sentei lá, fiquei 1 minuto sentado, o diretor, que era o falecido Newton da Mata, chamou um colega, fulano de tal faltou. Eu fiquei sentado só 1 minuto. Ele falou, você quer fazer o papel do cara? Ele tem a sua voz. Meu estágio durou 1 minuto. O próprio Bruce Willis mandando isso, você pega e vai, né? 1 minuto de estágio depois, eu fui lá pra estante pra fazer uma cena. A gente trabalhava junto, né, há 20 anos, todo mundo fazia junto.
E para minha sorte, né? Primeira sorte, segunda sorte. Eu estava dividindo estante com uma diretora de dublagem, a Marlene Costa, que é minha mãe. E a gente fez uma cena, ela falou, nossa menino, gostei da sua voz, eu vou fazer uma novela mexicana, começa semana que vem. Você quer fazer minha novela mexicana? Nossa. E já Então, quer dizer, você pegou uma ponta e em seguida uma novela. Exatamente. Eu vou contar uma Um coisa minuto pra de você. estágio, uma ponta e uma novela. Agora você matou mais ou menos uns 200 alunos de curso de dublagem em 2 cidades. Que estão aí numa correria. Não, mas eu vou te dizer, foi legal você falar disso. Por quê? Porque eu tinha feito um curso de dublagem de 3 meses, uma aula de, acho que 2 horas por semana. Foi um curso que não me ensinou. Quando eu sentei ali, quando eu comecei o processo todo, eles curtiram o Felipe ator. Porque o Felipe dublador não existia, eu não sabia fazer aquilo. Eu tinha uma voz legal, eu interpretava, mas eu não tinha o sincronismo, eu aprendi fazendo. Eles gostaram de mim, do meu jeito e tal, mas eu não sabia dublar de verdade. Mas isso foi há 20 anos. Foi há 20 anos. Aí Você eu acha- fui aprendendo. Você acha que de lá pra cá os cursos melhoraram, se elaboraram mais? Olha, em comparação com o curso que eu fiz há 20 anos, o que eu tenho visto é só coisa melhor. Tenho visto coisa muito melhor, entendeu? É porque, eu pergunto, isso foi uma pergunta meio safada, essa mesma pergunta cafajeste que eu acabei de fazer, porque você, não sei se continua, mas houve um período em que você Eu dei aula há 10 anos. deu aula, Dei aula. em um curso em São Paulo. Dei aula aqui do Brasil, aqui em São Paulo e no Rio. No Rio também? No Rio dei aula lá também nos 3 lugares. Eu dei aula por 10 anos. Gostava muito de fazer isso. Até hoje em dia, sei lá, eu dei aula para crianças no Rio de Janeiro que tinham 8 anos de idade, hoje em dia tem 20 anos. É uma criatura de uma paciência infinita. Mas a diferença é que lá no Rio, todos os meus alunos crianças, eles eram de teatro, de TV. Eu dei aula para Emília, dei aula para o Pedrinho, eu dei aula para crianças da novela O Clone. Então eles tinham bagagem de TV, de teatro e tal. Eles iam fazer dublagem também. Não eram crianças que não sabiam o que estavam fazendo, sabiam interpretar. Elas iam para lá para aprender a dublar. Era só a Já sabiam técnica, interpretar. era buscar a Eram técnica crianças, só. atores e atrizes mesmo, desde de 8, 9 anos de idade. Entendeu? Mas abandonei, não dou mais aula, não curto mais. Não quer mais, não brinco mais disso. Não quer quero mais brincar disso. Aqui em São Paulo eu tô dublando muitas coisas legais, eu quero ocupar o meu dia com isso. Eu vim pra cá pra fazer locução também, faço bastante. Tá bom do jeito que tá. O cara começa a fazer locução, acabou, você faz o que na vida. Né? Mas como Ferreira Martins disse numa entrevista, ô Ferreira, mas você já fez jornais, já foi âncora de jornal, já trabalhou em rádio há muito tempo, você não faz mais nada? Ele disse assim, não, a publicidade me trata um pouco melhor. A publicidade trata bem, é verdade. Eu não posso negar, é verdade. Não, isso é uma verdade. Quando o cara pega o filão, por favor, né? Então, mas por exemplo, eu estava fazendo agora, fiz durante 6 meses a voz do Ponto Frio. Que foi uma experiência legal, porque era varejo, eu nunca tinha feito aquilo. Mas era uma escravidão, porque assim, de 10h30 da manhã sim, até 1h30 da manhã, esse esquema é triste. qualquer horário, eles vão te ligar e falar, tem que trocar a oferta agora. Eu tô jantando, tô almoçando, tô gravando, tô no teatro, não importa. Eu tenho que parar o que eu estiver fazendo e gravar a oferta. Aí é complicado. Então assim, foi divertido com todas as Temos aspas, alguns colegas que 6 passaram, meses. tipo, Gula Feio com a Casas Bahia, Sim, foi mais ou menos sim, isso também, entendeu? né? Mas aí foi legal e tchau, entendeu? Tchau e bênção. Tchau e bênção, pastor. O pastor tá ficando famoso, rapaz. Daqui a pouco ele tá pedindo autógrafo, pastor. Pra fotografar a Bíblia. Santinho, né? A soberba não tomará meu coração. Olha, o cara quer. Ouvindo assim a gente até acredita. É aí que tá. Depois eu vou contar umas histórias do Leonardo aqui no ar, um dia. Quando eu tiver certeza que não tem criança ouvindo, eu conto umas histórias do Leonardo aqui no ar. Se ferrou. Ele não tem o negócio do dedinho que nem o outro, mas eu tenho umas histórias. É, né? Tá vendo? Deixa o Leonardo pra lá, o assunto aqui é Felipe Grinar, rapaz! Isso aí! Espetáculos musicais. É, Rapaz, tem um negócio na internet. Uau! Que é um musical que você estrela até no fazendo título. uma personagem chamada Maria. Exatamente. Que é. Rapaz, você vai me perdoar, não tem outra palavra, é um desbunde. Né? Você assistiu alguma coisa? Assisti quase tudo. Olha só. Que honra. Assisti que honra. quase tudo. O que foi aquele espetáculo? Ficou em cartaz? Ficou em temporada? Foi o seguinte, só para dar um panorama, eu comecei lá no Rio no teatro musical.
Antes desse boom dessas peças de Broadway que vieram para cá, eu fazia musical no Rio. Muitos desses que estão hoje em dia nessas peças eram meus colegas daquela época. Só que aí eles enveredaram com aqueles diretores, fazendo aulas de dança, de canto, e eu conhecia dublagem. Eu peguei uma curvinha ali, um atalho, e segui por essa área, e eles seguiram pelo musical. Então, assim, hoje em dia são todos meus amigos que estão nessas peças principais, e eu fui por outro caminho. Só que aquilo ficou meio engasgado, né? Subir no palco, cantar aquelas músicas e tal, isso ficou meio engasgado. Quando eu cheguei aqui em São Paulo e vi esse boom de musicais, eu falei, queria participar de alguma forma disso. Eu conheci o Dan Rossetto, que é um diretor maravilhoso, lá na Aplauso, e aí ele foi montar uma peça lá com alunos de curso, atores já se reciclando, e aí ele foi montar um musical que tinha a protagonista, uma mulher. E aí ele perguntou se eu queria fazer parte da peça, para trabalhar com ele na peça. Quando ele me ofereceu os papéis masculinos, eu confesso que não gostei de nenhum. Eu falei, não, para parar de dublar, porque a gente pode não ganhar muito, Nelson, mas a gente ganha. Para parar de ganhar aquilo que a gente ganha, tem que valer a pena. Entendeu? Então assim, eu falei, e quem vai fazer a tal da Maria? Ele falou, vou abrir teste com as atrizes que eu conheço, eu ver quem faz. Eu falei assim, com as atrizes que você conhece, comigo. Não, Grinan, que isso? Eu não escrevi para um homem fazer. Eu falei, mas o John Travolta fez Hairspray lá no cinema. O Celulari fez Hairspray aqui em São Paulo. Por que um homem não pode fazer? Não, acho que não tem nada a ver, não foi. Falei assim, não quero te convencer na palavra. Testa. Você vai testar as meninas? Testa as meninas e o menino. Fiz um teste, outro e outro. A cada semana ele ia testando eu mais 5 meninas. Na outra semana eu mais 4, eu mais 3. Elas iam saindo. Elas iam desistindo. Odiando o Felipe Grinan, né? Até que teve uma que perdurou. Ele falou assim, não, fulana, desiste. É o Felipe. E aí eu fiz, e foi uma batalha, porque eu cantava sozinho 15 músicas da Broadway. Nossa. Que eram tudo versões em português. Tudo versões de músicas famosas, né? O que eu vi. O Fantasma da Ópera, Les Misérables, tudo isso versões em português. Eu cantava 15. E assim, qual era o barato? Mamma Mia tinha. Tinha. Eu não tenho voz de mulher, é fato. E fazer uma vozinha fininha também, como é que eu ia cantar nesse registro? Então o que eu pensei? A mulher pode ter uma voz grossa. Eu tenho que ter o jeito da mulher, eu tenho que ter a feminilidade, a suavidade, um trejeito, eu tenho que convencer que aquela mulher tem uma voz um pouco mais grave, mas que é uma mulher. Eu vou olhar e vou ver uma mulher. Então eu tentei trabalhar isso, não quis forçar, porque trabalhar a voz é o que a gente faz todo dia. Eu não queria ir por aí, eu queria pegar a energia da mulher, o clima da mulher, e eu tentei e eu enganei umas pessoas. Foi legal, a gente fez umas apresentações e tal, não deu muitos frutos, não foi muito longe, porque era caro para manter aquilo, mas foi legal ter feito o exercício de fazer, foi muito legal. Cassem, vocês que estão ouvindo, procurem no YouTube, o espetáculo chama-se A Estrela do Musical. É difícil de achar, tem o meu canal no YouTube, Tá no seu canal. Só jogar no YouTube o meu nome, Felipe Grinan, tem um canal, se inscreve, eu tô sempre colocando coisas lá, entrevistas, dublagens, músicas que eu canto. Ou seja, fatalmente esse programa vai acabar aparecendo lá, ele vai pôr uma imagem e põe o som lá. Claro que eu vou colocar o programa lá, não tenha dúvida. Imagina. Divulgue! Papo com Machado. Papo com Machado agora, também via Canal no Grinan. Não, pera aí, canal do Grinan não, você respeite meu convidado, não é assim. Opa! Você tem um pouco de respeito pelo meu convidado. Nós vamos falar daqui a pouquinho, nós vamos falar ainda da área musical. Vamos entrar na coisa da dublagem, Tem mensagens? Tem mensagem. Felipe Grinan, você acha que não tem mensagem? Foi uma pergunta retórica, meu amigo. É claro. Bobagem. É claro que tem mensagem. Vamos ler as mensagens na volta do intervalo. Mas agora vamos tocar a musiquinha. Opa. Até em homenagem a Felipe Grinan. Depois vamos comentar por que isso é homenagem a Felipe Grinan. Porque ele mesmo vai contar essa história depois do intervalo e depois de responder algumas das milhares de mensagens. Bailes da vida ou num bar em troca de pão, que muita gente boa pôs o pé na profissão de tocar um instrumento e de cantar, não importando se quem pagou quis ouvir. Foi assim,
Cantar era buscar o caminho que vai dar no sol. Tenho comigo as lembranças do que eu era. Para cantar nada era longe, tudo tão bom. Até a estrada de terra na boleia de caminhão. Era assim. Papo com o Machado, o programa onde você manda. De volta, Papo com Machado, com o tema de Madagascar em fundo. Por quê? Por quê? Por quê? Uai. Oh, Uai. pra ver se dá zebra no programa, né? Se eu soubesse o barulho da zebra, eu fazia agora. Mas eu acho que a zebra é um cavalo, não é? Eu não Deve sei. relinchar. Eu não sei se relincha ou se zurra. Zurra. Porque pode ser de burro uma área ou da cavalo. outra. Então, né? certo. Mas eu acho que mais relincha, viu? Eu acho que mais. Mas na verdade, a zebra da qual estamos falando, ela não relincha nem zurra. Ela fala, né? Ela fala, né? Ela fala, essa rave tá bombando! É o grande Marty. Você fez esse trabalho. A zebra foi feita no Rio de Janeiro. Foi. Você ainda morava lá. Morava. Você começou tudo, de repente veio pra São Paulo. Porque algum trabalho trouxe você pra cá? Ou assim, cansei, vou ver lá como é que é. Ó, essa pergunta aí vou puxar lá do baú, tá? Ave Maria. Eu respondo essa pergunta há 5 anos, tá? Nem sempre respondo ela completa. Vou responder um Você pouco mais responde completa. essa pergunta há 5 anos? É, porque ninguém entendeu. Todo mundo pergunta. Então, Na verdade, de né? novo essa pergunta, eu não aguento mais. Ela não tem explicação. Eu era um cara, um dublador que dublava num monte de empresas, feliz da vida, morava em Copacabana, na quadra da praia, um apartamento enorme. E um dia eu cheguei pra minha mãe, pro meu pai e falei, tô indo embora. Hã? Mas eu falei com tanta segurança que eles não questionaram e eu vim morar aqui. Foi assim, eu vim em 12 de outubro de 2007. Eu vim no aniversário das aqui, crianças. em São Paulo, Dia das Crianças. Eu vim no aniversário de um amigo. Passando pela Paulista, uma voz. Eu ouço vozes. Ele ouve voz. Eu ouvi Eu tô entre amigos, eu posso falar. Ele vê gente uma morta. voz disse, vem pra São Paulo. Aí ela não falou São Paulo. Vem pra São Paulo. Meu Deus do céu, eu não vinha. Uma voz me diz uma coisa dessa, eu vou me embora. Olha, no feriado seguinte de novembro, passada. ou 2 ou 15, já tava aqui para conhecer os estúdios. Nestor Kies, meu amigo, me recebeu, me levou num estúdio, no outro, eu fui na Alamo com ele. Você viu no que deu, olha onde você foi parar, no Papo Machado. Você vê que a coisa era... Dia 2 de janeiro de 2008, eu tava com uma mochilinha aqui em São Paulo, já morando. Morando assim, eu tinha uma amiga aqui, olha como as coisas são pra ser, quando são pra ser, são. Ela falou, uma amiga minha, Janaína, ela falou, eu vou passar 3 meses na Europa. Vai ficar vazio meu apartamento, quer ficar lá? Caraca. Ela só morava na Pompeia. O cara é assim. Eu ainda morava Na Pompeia. O cara é assim, ele tá Sigma. passando na porta do estúdio, o cara diz, você quer dublar? Né? Aí ele tá passando no negócio, ele diz, você quer fazer a peça? Aí, ó, tem um apartamento na Pompeia, você quer morar ali? Bicho, É porque as coisas que são pra ser são, Nelson. Se você tá no seu caminho, o que tem que acontecer, acontece. Então, aí eu vim. É por isso, veio acatei por a isso, por voz, nada. assim, eu vim pra cá e tudo deu certo, entendeu? Eu pedi demissão da Herbert Richards, tava lá, carteira assinada, eu falei, eu quero minhas contas. Eu dava aula numa escola de dublagem, dava aula pra caramba, tinha um monte de aluno, ganhava bem. Falei, não quero mais dar aula. E tava aqui, em janeiro eu tava aqui. Mas só que eu falei com tanta firmeza pro meu pai e pra minha mãe, não se preocupem, vai dar certo, vai ser legal. E assim as coisas estão acontecendo. Tudo está acontecendo de muito bom aqui. Cheguei com a mochilinha. Aí você se deu bem aqui, assim, né? Assim, se deu bem, não tô falando... Se deu bem, não é só profissionalmente. Não é só a grana profissional. Você me parece bem na cidade. Eu gosto das Você pessoas. me parece bem colocado aqui. Sim, eu gosto dos lugares daqui, eu gosto das pessoas daqui, eu me dou bem com os dubladores, eu tenho amigos, eu frequento a casa das pessoas, eu sou amigo das pessoas, eu fiz grandes amigos aqui. Veja você o que é a vida, né? mas ele tem essa coisa. Mas antes da gente entrar nessa coisa aqui da voz, ó, vem pra São Paulo. Vem pra São Paulo. Antes de entrar nisso, eu quero voltar naquele tema lá que nós prometemos e ficou no ar. Por que Exato. tocar Milton Nascimento para Felipe Grinar? Pourquoi? A minha intuição disse que você ia tocar Milton Nascimento. Eu acho que é outra Obviedade voz. disso. Minha nossa. Então, Então,
Conte-nos sobre Milton Nascimento. Eu era um ator no Rio, fazendo uma pecinha ou outra, tal, já meio envolvido com musical, fazendo aula de canto uma atrás da outra. Um diretor chamado Gabriel Vilela tinha sido convidado pelo Milton para dirigir o show dele. O Milton tinha sido diagnosticado com anorexia nervosa e estava muito doente. Ele tinha aparecido num side baixo, magro, como o Papai Noel. O Brasil achou que ele estava com AIDS e não estava. E ele falou, eu quero voltar grandioso, eu quero você para dirigir o show. Então ele montou um show para o Milton Nascimento e ele quis botar uns rapazes tocando percussão, cantando, dançando. Então ele fez testes pelo Brasil todo. Pegou alguns de Curitiba, pegou um de São Paulo, pegou um de Minas. E você tava passando na porta desse dia. Você foi ali comprar o jornal na banca ao lado, é isso? Olha ali. Que tal? Não, ele estava fazendo um workshop lá no Rio de Janeiro, no Teatro Glória. Ele me conheceu e falou assim, eu vou fazer um show com o Milton, você não quer fazer? Mas é quase, né? É quase. Só não foi na padaria. Nossa. E aí eu fiz, foi uma turnê de quase 3 anos. Gente, eu fui viajar o Brasil todo com o Milton Nascimento durante... Eu tinha um... E era pago pra isso, né? Exato aí, porra. Eu tinha tipo 22, 23 anos, morava com os meus pais, Nossa. não tinha que gastar um centavo com aluguel, com nada, eu ganhei dinheiro pra caramba. O cara fala essas coisas, ele diz 22, 23 anos, a gente pensa que foi mais ou menos há 3 meses Eu atrás. ia olhando pra falar, cara na verdade, dele, do jeito que ele né? fala, ele parece... Não, eu vou fazer 40. Olha só. Vou fazer 40. Tem cara que é mais novo que eu, meu. Ah, mas... Caio, qualquer um é mais novo que você, cara. É bom, é bom. Uma genética favorável, uma genética favorável. Uma genética favorável é bom. Não falei que o cara era A genética tá não falei que o cara era fino? Né? Uma genética favorável não é outra Isso coisa, aí. né? Mas vocês imaginem, 3 anos rodando o Brasil só de hotel 5 estrelas, avião pra cá, avião pra lá, melhores hotéis, melhores teatros. Pô, foi uma época boa. Assim, Mas eu não sou assim eu nostálgico, também não. tenho uma cara de 20, né? Agora, aos 60 eu teria essa cara aí, pô. Não, mas assim, Assim até eu. é importante dizer assim, eu não sou um cara nostálgico. Eu reconheço que foi uma fase boa, mas passou. Sempre aparece coisa legal na frente. Eu não fico preso a uma coisa porque, se eu sair disso, eu vou fazer o quê? Eu vou sair disso e daqui a pouco vai ter outra coisa legal e outra e outra. Ninguém entendeu quando eu falei, quero sair do Ponto Frio. Pô, mas você não ganhava uma grana? Sim, mas eu quero abrir espaço para aparecer uma outra coisa legal. Elas vão aparecer, aparecem. Veja você, é uma coragem, né? Uma ousadia. Eu acho que eu sou um cara destemido. Isso é. Entendeu? Eu tava no Rio, falei, vou dar tchau pra tudo, vai acontecer uma coisa muito melhor em São Paulo, e tá acontecendo. Eu não perdi os amigos do Rio. É um Indiana Jones light. Porque assim, dizer tchau pra uma coisa não é tchau, não quero mais saber de você. Eu tenho os amigos do Rio, eu tenho pessoas queridíssimas. Você visita, você volta lá. Então, eu Tem tenho tido uma tempo? jogada que é o seguinte, é muito mais legal os meus amigos do Rio virem pra cá, ficarem hospedados na minha casa e passearem por aqui, do que eu passar um fim de semana lá numa cidade que eu já conheci há 30 anos. Então assim, eles vêm, minha mãe vem, meus que amigos legal. vêm, é sempre assim, sempre alguém vem, eu não preciso ir. Eu até vou eventualmente, mas eu não preciso ir, porque eu vou pra lá, eu vou ver o que eu já conheço. Eles vêm pra cá, eu mostro coisas novas pra eles que eles não conhecem. Nós temos coisa séria pra conversar ainda com o Temos, Felipe. sério? Aqui. Uma coisa muito séria. Tipo, Uma coisa assustadora. Já que você fala dessa coisa de ouvir uma voz na Paulista, fica em São Paulo, né? tem gente que me sacaneia, você não tá me sacaneando não. Porque é real, gente. Eu escutei, é sério. Tá tudo por aqui, a gente tem que captar. As informações estão Mas aqui, pairando no ar, na nuvem. A nuvem. Era justamente esse o tema. Você é um cara esotérico, né? Não sei se esotérico é uma boa palavra, porque esotérico caiu num lugar meio pejorativo. Acho que é espiritualista. mas não no sentido pejorativo. Pelo contrário, pra mim... O pastor vai ter preconceito. Pra mim, essa Sim. palavra esotérico, ela tem um valor muito grande, na verdade. Não, jamais usaria ela no sentido entendi. pejorativo. Gente, vocês não estão entendendo. Foi a voz do anjo que disse pra ele. Eu vou cortar o microfone do pastor. Não corte-me, não corte-me. Foi o anjo que disse pra ele, venha para São Paulo. Aqui está ele. Ó, O papo com o Machado. e veio parar no papo Senhor. com o Machado, tá vendo? Podia, né? Não ia falar podia ser pior, mas não podia. Não tinha como, não tem como. Olha, eu não sei de onde você tirou essa ideia que eu tenho essa veia espiritualista. Acho que uma voz também te disse. Algumas vozes. Não, o que acontece é o seguinte, eu desde criança tinha um fanatismo por tudo que era relativo ao outro mundo.
Eu, tipo, 3, 4, 5 anos, eu ficava vidrado tudo que é filme de terror. Meus pais me botavam na cama, me amarravam, fechavam a porta do quarto, davam um jeito de sair. Eu tinha que ver, eu vi todos os filmes de Drácula, de múmia, Eu de escapava lobisomem. desse quarto do pai e da mãe, há muito antes de você, né? Lógico. Quando eu era pequeno, eu escapava desse. O pai e a mãe, vai dormir! Aí eu ia dormir, fingia que ia dormir, eles iam deitar, quando eles iam pro quarto deles, eu levantava, eu ligava a televisão. Já tinha televisão sim nesse tempo, palhaço. Eu sei. Caio César estava olhando com aquela cara de que ia perguntar isso. Mas era branco e preto, mas tinha. Eu ligava a televisão com som muito baixinho para poder assistir O Estranho Mundo de Zé do Caixão. Olha que maravilha. Que era um programa semanal que ele fazia Que na maravilha. televisão. Então eu fazia Eu exatamente a era mesma coisa. apaixonado por isso. Quando, assim, eu vou falar, acontecia. Quando morria alguém e, vamos ter que ir no enterro do fulano, eu falava, oba! Eu queria ir pro cemitério! Eu queria! Eu não vou mentir, é verdade. Mas agora, assim, porque eu, como criança... Porque era Felipe único... Grinan é o nome artístico, porque o nome completo é Felipe Grinan Adams. Green Adams. Gente, assim, Green Adams. eu como criança, assim, o que eu podia ver do outro lado do mundo, sabe? Além do humano, era isso. Filme de terror, cemitério. Eu sabia que tinha alguma coisa além, entendeu? Que tinham espíritos por aqui, que a gente não morria, que não acabava aqui. Eu sabia disso. Mas isso Só não que te eu leva... não sabia como buscar. Mas isso não te leva hoje, esse conhecimento, Então, né? aí assim, chegando na adolescência, eu fiquei ficcionado por livros de parapsicologia. Eu lia sobre telecinese. Você lê Lobsang Rampa, não? Também? Não lembro. Não, isso foi uma moda em outra Tá. época. Eu procurava livros de tudo que é poltergeist, esses fenômenos paranormais. Eu queria ler tudo sobre isso. E aí, aos poucos, eu fui frequentando, de repente, um centro espírita, fui tentando descobrir, fui ler sobre espiritismo, fui tentando ver o que acontece além disso aqui. Não é só isso. Tem coisas que estão por aí parando, entendeu? Mas então, e esse conhecimento, né? Pelo que a gente vê do seu dia a dia, pelo que a gente lê de coisas que você escreve e tudo mais, ele não te leva, porque para algumas pessoas leva a um caminho que eu acho esquisito, né? O gótico. Não, tipo, tem um outro mundo, tem uma outra vida, tem uma continuidade. Legal, então vamos nos preparar para lá e para de viver essa vida. Isso você não faz, né? Eu tento ver na vida prática como é que isso se encaixa. Que tá na Paulista e ouvir uma voz, é só uma intuição. É só, sabe, talvez anjos da guarda, pessoas que estão aí tentando te direcionar para algum lugar, para um caminho legal, para as coisas darem certo. Quer dizer que essa é uma coisa que eu vi e eu trouxe aqui. Não é uma piada. Eu achei assim, não, acho que pode ser uma brincadeira, porque como foi tudo colocado num tom muito leve, parecia uma brincadeira, falei, depois vai ter um outro vídeo mostrando, então não é. Há um vídeo com uma voz que eu trouxe o áudio dele aqui, para quem não viu o vídeo, né? Eu dei uma resumida nele, porque... Ouçam, por favor. Depois a gente conversa sobre ele com mais detalhe. Acabamos de gravar aqui o filme Fenômenos Paranormais e apareceu uma fala aqui estranha no meio da minha fala. Vejam, como se tivesse alguém comigo no microfone. Ninguém gravou. E não tinha ninguém lá dentro. Senta um pouco isso. Encosta aqui. Eu quero. Estão vendo isso? Rapaz, Estava junto comigo no microfone. eu quero a minha mãe. É isso. Eu fiquei sem dormir depois que eu vi esse vídeo, juro por Deus. Agora, isto não é uma brincadeira. Não. Isso estava lá mesmo, gravado do nada. Então, como é que você vai entender isso? Quando a gente está gravando, para quem não conhece muito de dublagem, tá lá o computador, a sua onda sonora fica lá gravada. Sim, ela é visível. Então, assim, ela é visível. Se alguém está no microfone, se alguém está no estúdio com você, mas mais ao fundo, a onda vai aparecer pequenininha. A onda apareceu do mesmo tamanho que a minha onda, como se fosse falando ao meu lado no microfone. A onda sonora está do mesmo tamanho. Além de estar do mesmo tamanho, existe uma outra coisa técnica a ser dita aqui. A gravação digital não é como a gravação em fita, onde pode ter alguma coisa que não apagaram a fita e ficou lá. Não tem como isso acontecer naquela pista que está sendo gravada. A pista você está vendo que ela está vazia. Sim. Aí gravou, você está vendo que acabou de gravar. E naquele vídeo a gente vê que a onda está ali. Isso foi assim mesmo. É um filme. Tá. Você é uma pessoa aparentemente habituada e já
Eu não fiquei nem com medo. Pois é, leva isso assim com mais tranquilidade. É. Mas e as outras pessoas, tipo técnico, gente que tava no estúdio? O técnico ficou meio tenso e a diretora ficou o tempo todo se benzendo. Mas assim, pra mim, eu falei, cara, tá aqui, se manifestou, porque o filme tinha clima pra isso. Aproveitou o ensejo do filme e mandou ali. Não te deu uma vontade de procurar a mãe da pessoa? Não, de verdade, assim, pra ajudar. Sei lá. Ah, não era a minha função, não. Eu senti que eu não tinha que fazer nada. Só pra ilustrar, assim, dentro desse tema aí, há uns 12 anos, eu ia pegar um ônibus com uma amiga minha pra ir pra casa dela pra dormir, porque minha casa era um pouco mais longe. E do nada eu falei assim, vamos pegar o 409, que é o número do ônibus. Ela, que isso? Falei, vamos pegar, não tinha porquê. Vamos pegar o 409? Ela, não, nós vamos de 438, que era o outro ônibus. Aí eu falei, vamos de 409. Aí ela falou assim, Felipe, o 438 passa mais, o trajeto é mais curto e me deixa mais perto de casa. Vamos de 438. Gente, daqueles argumentos eu tentei mais uma vez, vamos de 409? Ela olhou pra minha cara com desdém, veio o tal do 438. Ela falou, viu? Vamos nesse. Tá bom. Entrei no ônibus, tem mais de 10 anos, a gente entrava por trás ainda, e a gente sentou naquele primeiro banco logo depois do cobrador, ou seja, em cima daquela roda, da roda de trás do ônibus, o banco alto lá de trás. Sentamos, eu sentei na janela e apaguei, dormi. Minha cabeça baixou assim, eu fiquei dormindo. Do nada, eu levantei, acordei, afastei a perna dela, que ela estava sentada perto do corredor, fui até a frente do ônibus. Quando eu ia descer do ônibus, eu falei assim, Ana Paula, boa sorte. Saí do ônibus. O ônibus subiu o viaduto e caiu. Ah! Jesus Cristo. Ah, meu Deus! O ônibus subiu e caiu. Caralho! Eu desci no último ponto antes do ônibus cair. Ele estava chovendo, o motorista estava muito rápido, o ônibus voou por cima do viaduto e caiu de cara no chão. Dentro de um rio, passava um carro embaixo, ele matou todo mundo que estava dentro do carro. O motorista morreu também. E as pessoas ficaram lá, tipo assim, apoiadas, como o ônibus caiu assim, de cara no chão, as pessoas ficaram apoiadas na frente dos bancos. Né? No banco em frente. A gente estava no banco, ela estava ainda no banco lá de trás, então ela estava no alto do ônibus, lá em cima. Ela ficou com medo do ônibus cair, então ela pulou de lá de cima, da altura de um ônibus inteiro em pé. Caiu em cima de todos os vidros, quando ele caiu, os vidros quebraram, né? Caiu ali em cima, ralou a bunda, ralou a mão toda e tal. No dia seguinte ela me ligou chorando, assim, comovida, como que isso aconteceu, por que eu não ouvi, por que ela não me ouviu, mas porque não tinha explicação. Uma voz me falava, pega o 409. E a mesma voz me fez dormir no ônibus, talvez para que eu não ficasse embarcado num papo com ela e perdesse a sintonia. E a voz me acordou no último ponto antes, me tirou do ônibus, eu falei claramente para ela, boa sorte. E saí do ônibus. Ou seja, essas coisas não têm explicação. Qualquer palpite que vocês ouvirem de Felipe Grinan, escutem! Nossa! Mensagens para Grinan. Temos aí, leia. Bom, as mensagens porque estamos chegando no fim. Estão perguntando se tem algumas vozes para as pessoas aqui, porque... Uau! Agora vai ter consulta. Você vai ganhar... É mensagem, tá? Não é consulente, a tá? próxima fase dele vai ser essa. Sensacional. Não estamos pedindo recados, mensagens, sugestões não consulentes, tá? Ele não joga búzios, ele não tira cartas, tá? Pelo menos não no rádio. Começando, então. Carlos Amorim mandou aqui o seguinte. Lá de Belém do Pará. Exato. Salve, mestre Felipe Grinão, um dos grandes nomes da dublagem. Seu trabalho é marcado por grandes atores e personagens inesquecíveis. Citou aqui vários. Gosto muito do trabalho dele. Qual foi o trabalho que mais gerou repercussão? Aproveito para parabenizar em dublagem, você, Nelson Machado, pela entrevista no Agora é Tarde. Muito obrigado. Foi motivo de orgulho para todos. Foi muito divertido. Assim, teve vários muito legais, mas eu acho que o mais, assim, foi realmente Madagascar. Por quê? Porque por ser uma animação que atinge crianças a adultos, o Brasil já está no 3º filme, então são muitos anos fazendo um papel que agrada crianças, jovens, adultos, então a repercussão dele é muito grande. Quando alguém fala que, dublagem, o que você fez? Se eu falar isso, qualquer um sabe. Eu posso falar, porque eu fiz o Hulk, fiz o desenho do Homem-Aranha, fiz agora o Mágico de Oz, eu posso falar vários. Todo mundo vai identificar algum e não outros. Todo mundo identifica. O Marte é o seu Kiko. Digamos que sim. O Thanatos é outro também. Na próxima entrevista tem Cavaleiros do Zodíaco. Tem. Isso aqui é um doente. Isto aqui é um doente.
Ele baba. Na próxima entrevista eu conto várias histórias de como que apareceu Madagascar, várias Não, curiosidades. vamos fazer o programa. Vamos fazer o programa. Já tô me colocando aqui para um próximo programa. Ah, sim, Tô me mas sem colocando. dúvida. Mas, e nomes do pessoal assim, fulano, porque estamos terminando o programa. E a pergunta que é importante. Ivan Betarelli. Gostaria de perguntar ao Grinan a respeito da dublagem do Power Ranger Vermelho que você dublou no Rio. Herbert Richards. Era o TJ da fase Turbo. Nos últimos episódios, Eles no sabem capítulo, tudo sobre a gente. era você que fazia o personagem e o outro era o Clécio Souto. Por que dessa mudança? Será que você lembra? Ou Eu se quer que lembro, sabe que porque eu substituíram? tive hepatite e fiquei um mês de Olha cama. só. E aí o Clécio me substituiu maravilhosamente bem, com talento, e depois eu voltei e retomei o personagem. E estamos chegando ao final. É o bico do corvo do Papo com Machado. A nossa. Ao final de nossa missão impossível, que é resumir em 1 hora tudo o que tem pra contar. Felipe Grinan, não vai dar não. Não vai dar não, vai ter que voltar, meu amigo. Com o maior prazer. Vai ter que voltar aqui, não tem mais. Nossa, falta muita história. Tem muita história. Não, só negócio de fantasma, aí deve ter umas 15. Mas... Só as vozes do Grinan. Vozes do Grinan. Dá um filme isso, hein? As vozes de Grinan. Tem 2 livros, as vozes que ele faz e as vozes que ele ouve. Não. Parte As A, vozes parte de B. Grinan é uma coisa com duplo sentido. Exato. Você pode usar os dois lados da coisa, né? Felipe Grinan, nós temos 3 minutos. Então, vamos às despedidas. E o primeiro, assim, antes de mais nada, eu quero agradecer por ter vindo, por ter participado, por ter contado as histórias, por ter tornado este programa muito interessante essa noite. Legal. Tá? Muito, muito, muito obrigado mesmo por ter vindo. E o microfone é seu. Uma premonição qualquer, não sei. Eu também quero agradecer pelo convite, estou muito feliz e estou dizendo que eu vou voltar. Fazer Grinan em capítulos. Olha, isso, não quero divulgar nada não, só eu já boto no Facebook, já fico lá divulgando tanta coisa. Vejam tá no lá. Facebook, vejam no Facebook. Ó, Facebook vou como divulgar é? sim, vou divulgar. Estreou ontem Da Vinci Demons. Os Demônios de Leonardo da Vinci, uma série maravilhosa na Fox, que eu tô fazendo Leonardo da Vinci, é muito boa. Felipe Grinan, muito obrigado. Valeu, foi um mesmo. prazer, boa noite pra todos. Na semana que vem a gente volta com mais um convidado e mais uma farra aqui pra todo mundo. Um beijaço e até lá. Termina aqui o Papo com Machado. Boa gente boa, boa noite e até mais.